Qual é o valor de um seminário teológico? Eu vou apontar hoje 3 benefícios que eu percebi ao fazer o meu. Eu sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. Toda denominação acaba criando o seu próprio seminário teológico. Acaba formando, digamos, o corpo docente para ensinar ou catequizar ou ensinar os seus futuros ministros, seus pastores. As tradicionais já têm seminários centenários, né? As mais novas igrejas estão começando a formar estes seminários, eu acho muito bom. O nosso já tem mais de 10 anos, embora a nossa denominação tenha quase 60 anos de existência. Somente nos últimos 12 anos é que nós conseguimos finalmente formar um seminário. De fato, no início, eu confesso que havia um certo preconceito, bem na linha tradicional das igrejas pentecostais. Seminário era visto como um lugar de descrença, de ceticismo, uma fábrica de liberais. Até porque o próprio movimento pentecostal nasceu no contexto de um surgimento da teologia liberal em Princeton. É claro que houve duas reações. Houve a reação presbiteriana da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, do J. Gresham Machen, que formou, inclusive, saiu de Princeton e formou hoje o Seminário Westminster, que é um baluarte de doutrina, sã doutrina, para a igreja presbiteriana e para, aliás, toda a igreja evangélica de modo geral. Mas então, seminários existem bons seminários, existem seminários liberais que não são bons, são até danosos, continuam a ser uma fábrica de liberais e de céticos e de, enfim, várias coisas ruins que eu nem vou entrar. Hoje eu quero me ater ao seguinte: quais são os 3 benefícios que poucos entendem de um seminário? Porque há, obviamente, o benefício de estudar a Bíblia, sim, conhecer as doutrinas, sim. Tudo isso claro, é importante, para um pastor ainda mais. Mas quais são os 3 benefícios que eu queria destacar? Primeiro, o benefício de você adquirir uma disciplina no estudo, não só da Bíblia, principalmente da Bíblia, mas também da teologia. É uma coisa ler um livro. Quando a gente vai para as conferências, eu vejo pessoas carregando pilhas de livros, jovens inclusive, que nunca fizeram seminário, mas estão lendo livros de toda sorte. Tem livros bons, tem livros ruins, tem livros danosos, tem livros confusos. E como saber, né? Primeiro, o que fazer com os livros? Isso já vou falar. Mas primeiro, é uma coisa ler um livro. Você lê o livro, larga, lê pela metade, gostei, não gostei e tal, depois esquece. O seminário não. O seminário te ensina não só a ler, como também a ler criticamente e fazer assim absorver aquilo, inclusive ser provado na sua capacidade de aprender o que está dentro do livro. Você às vezes tem que fazer uma redação de resposta ao livro, ressaltando os pontos positivos, os pontos negativos. Isso tudo faz parte de uma disciplina de estudo. É uma disciplina também que te dá uma capacidade mental, porque, gente, ler não é uma atividade natural. Assim como tocar o piano não é uma atividade natural. Você pode ter talento, mas você tem que aprender a tocar o piano, assim como você tem que aprender a ler livros teológicos. E isso a gente adquire, por excelência, em seminários. Segundo benefício, bom, primeiro então é a disciplina do estudo. A disciplina é fundamental. Segundo, você aprende as muitas escolas teológicas que servem de pano de fundo de todos os livros que você lê hoje. Porque muitas vezes você ouve alguém na YouTube, você pega um livro qualquer, você diz, puxa, é bonito esse livro, gostei dessas ideias, né? Gente, até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Relógio parado acerta as horas 2 vezes por dia. Então, tem gente que vem de escolas teológicas absolutamente ateias e hereges, mas que falam algo bom de vez em quando.
Claro que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom, mas também a gente tem que entender quem está falando, de que ponto de vista. Quando você ouve, por exemplo, alguém do Japão, você tem que entender a infraestrutura social, ideológica de um japonês, porque senão você pode se ofender com algo que ele diz, ou um francês, ou um canadense, ou um americano. Muitas vezes as ideias soam bem, mas às vezes nós não entendemos de onde eles estão partindo, qual é a base dos seus comentários, qual é o fundamento daquilo que falam. Então, isso é muito importante. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende sobre as muitas escolas doutrinárias, e quando a gente pega um livro hoje, a gente consegue avaliar o seu valor à luz, né? Assim como ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que Lucas escreveu de um ponto de vista, que Paulo escreveu de um ponto de vista, que Moisés escreveu de um ponto de vista, embora inspirados por Deus, sendo a palavra de Deus, mesmo assim há certas frases que você não vai entender, há certas nuances do texto que você não vai entender, você pode entender mal, você pode não entender o que as Escrituras dizem se você não entender o seu contexto histórico, literário, bíblico. Mesma coisa quando você pega qualquer livro, você sabendo, bom, então esse vem de uma escola batista. John Piper, por exemplo, é um batista, enquanto o Timothy Keller é um presbiteriano. Falam muitas coisas boas, falam de modo diferente sobre muitas coisas. Por quê? Porque eles vêm de uma escola diferente e têm entendimento profundamente diferente sobre certos assuntos, discordam sobre certos assuntos, muito embora mantendo o evangelho como central de tudo. Então, o que eu acho que eu ganhei muito do seminário foi entender isto, de saber as várias origens de ideias e qual é o mapa ideológico da igreja. Isto é fundamental. Que leva à terceira questão. Você ganha uma perspectiva histórica. Ao longo dos séculos, gente, a igreja enfrentou problemas diferentes, condições geopolíticas diferentes, perguntas diferentes, filosofias diferentes, não é? Paulo, por exemplo, estava lidando principalmente com o problema dos judaizantes, aqueles judeus que vinham depois dele tentando fazer com que os crentes gregos tivessem que se tornar judeus para depois vindicar seu cristianismo. Era um problema para ele. Enquanto João já estava lidando com uma heresia dentro da própria igreja, que era o gnosticismo, né, que trouxe coisas doidas como genealogia de anjos e afirmando que Jesus nem veio em carne, nem só apareceu. Entendendo isso, você entende algumas das ênfases de João. Então, quando você lê um Timothy Keller, quando você lê um Augustus Nicodemos, quando você lê um Agostinho, quando você lê um Tomás de Aquino, se você tiver paciência para ler Tomás de Aquino, que é vasto o trabalho dele, né? Ou ler alguma coisa do século passado, um A.W. Tozer, um Ian Bounds, um C.S. Lewis. C.S. Lewis. Qual é o escola de pensamento de C.S. Lewis? Porque, os livros dele são muito bonitos e fazem muito bem. Sim, mas nem tudo é absolutamente bom e perfeito. Bonhoeffer veio de uma orientação também diferente. Então, se você disser, não, os dois são muito bons, são bons, mas o bom de você ganhar uma perspectiva não só teológica, mas também histórica, é que você começa a aprender, peraí, a igreja, você tem aqui a linha, o fio da meada, que é o evangelho que sobrevive ao longo dos séculos, mas que a igreja foi se adaptando sua hierarquia por causa do seu tamanho, adaptando seu método de evangelismo, talvez por causa de perseguição ou por causa da falta, a ausência de perseguição. E aí você começa a entender que nós somos apenas mais um capítulo. Isso nos dá uma humildade profunda e também uma paciência tremenda, não só com o nosso próximo, mas com a gente mesmo. Nós temos que aprender. E ao vermos como a igreja atravessou estes séculos, nós ganhamos também mais capacidade para enfrentar o nosso século.
enfrentar os nossos tempos. Esses 3 benefícios, disciplina no estudo, entender as várias escolas teológicas, saber quem é quem, para nós poder também não sermos facilmente tropeçados por coisas que às vezes se escondem por trás da cortina, e finalmente uma perspectiva histórica. Estudar a história da igreja é fundamental. Existem outros benefícios, obviamente, estudar teologia, estudar a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, todas essas coisas são fantásticas e fundamentais, importantes para o ministério, porque o ministro não precisa ser um coach, ou um psicólogo, ou um economista, ou um advogado. Ele precisa ser um homem da palavra e da igreja. Por quê? Porque a igreja, ao longo de 20 séculos, vem pastoreando ovelhas desgarradas que encontraram o bom pastor e que precisam de ajuda para entender o que a Bíblia diz e aprender a como viver para Cristo neste século, no nosso contexto. E hoje em dia, por causa da internet, da YouTube, existe uma onda após onda de ideias erradas, de heresias, de sofistas, não surfistas, de sofistas. Os sofistas são aqueles que pelo seu falar bonito, conseguem tropeçar pessoas e levar pessoas ao engano. Nós vivemos hoje inundados disto e nós precisamos ser pessoas que têm capacidade de ajudar o nosso povo a entender. O pastor tem essa responsabilidade. Na minha época de juventude, a gente queria passeios e um bom culto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a juventude anseia por respostas. Eles querem entender, porque eles estão assistindo alguns dos grandes mestres da internet, mas também alguns dos grandes hereges que também estão presentes na internet. E o pastor tem que ter o mínimo de capacidade de dizer, peraí, não é bem assim. E ele poder falar com ciência, falar com propriedade, falar com um preparo. Então, hoje em dia, creio que... Agora, seminário não vai te ensinar a pastorear, não vai te ensinar a chorar com quem chora, não vai te ensinar a visitar, não vai te ensinar a orar. Impressionante, né? Não vai te ensinar algumas das coisas mais fundamentais do pastoreio, né? Da vida pastoral. Vida pastoral é algo que, infelizmente, muitos de nós tivemos que aprender quebrando a cara ano após ano após ano. Estou nisso há 40 anos, gente. Fui ordenado há quase 40 anos atrás. E eu lhe digo, seminário não me preparou para o ministério. Foi o ministério que forjou em mim a capacidade de ser pastor. E ao longo dos anos passei muita coisa por falta de preparo. E é por isso que eu estou fazendo esse programa. O programa existe exatamente para ajudar pastores a falar. Eu quero falar com você sobre o ministério, sobre esses 40 anos de experiência. Quem sabe, eu não posso te ajudar com alguma coisa, né? E um exemplo, uma história, um princípio que fui aprendendo às duras penas e quem sabe pode lhe poupar muito sofrimento no futuro. Eu até abri um e-mail para perguntas. Eu estou saindo, sair das redes sociais, de certa forma. Não respondo a críticas, troleiros, aquelas... Não, cansei disso. Mas se você tiver desejo de fazer contato, pode mandar um e-mail para mim. É podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no E, caféespiritual@gmail.com. Bom, qualquer coisa, estamos às ordens. O seminário que eu citei é o ibrmec.com.br. Ano que vem começa uma nova turma. Pode entrar também para saber mais a respeito. Me despeço então, sou Walter McAllister, bispo primaz das igrejas cristãs Nova Vida. E eu volto semana que vem. Até poder falar de novo. Esse é o Café Espiritual, me despedindo, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.